E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UMG do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: qual o nome que se dá ao efeito físico que é decorrente da alteração da frequência ondulatória provocada pelo movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte de onda e o observador? Vamos lá, gente, para a gente poder saber qual é a alternativa correta, vamos analisar cada uma das alternativas. Quando ele fala de Bose-Einstein, ele está falando do condensado de Bose-Einstein, que é um estado da matéria formada por bósons, ok? E isso acontece quando esses bósons estão próximos do zero absoluto. Em outras palavras, quando a temperatura é muito baixa, ou seja, quando está em torno de menos 270 graus Celsius, menos 272 graus Celsius, bem próximo do zero absoluto, a gente vai ter a formação desse estado da matéria. Como a gente não está querendo saber nada sobre o estado da matéria, a gente já pode eliminar o efeito Bose-Einstein, né, o condensado de Bose-Einstein. Vamos analisar o efeito Casimir agora. O efeito Casimir, a gente vai ter o seguinte: a gente tem duas placas elétricas que elas estão descarregadas, ok? Então a carga dessas placas é zero. E quando eu aproximo elas para uma distância muito pequenininha, mas muito pequenininha mesmo, o que a gente vai ver? Vai existir uma força de atração entre essas placas. E essa força de atração é conhecida como efeito Casimir. Essa força surge por causa das interações e ligações de Van der Waals. E para isso acontecer, a distância entre essas placas elas tem que ser muito, mas muito pequena, ok? Distâncias a níveis atômicos. Então são coisas bem pequenininhas, bem pequenininhas. Vamos entender agora o efeito Bremsstrahlung. Como a gente, só reiterando, como a gente não está querendo saber de força, nem carga, nem placa descarregada, a gente pode excluir o efeito Casimir. Vamos olhar o efeito Bremsstrahlung, que fala o seguinte para a gente. Vamos entender que a gente tem um elétron aqui, e aqui a gente tem um átomo. E aí eu desenhei de uma forma bem rupestre aqui a eletrosfera dele e o núcleo atômico desse átomo. E aí eu vou lançar esse elétron. E aí ele vem e ele vai começar a interagir porque ele tem carga elétrica, esse elétron aqui. Só que o átomo, ele é composto também de uma eletrosfera, né, de outros elétrons. E aqui a gente vai ter o núcleo atômico, que a gente vai ter prótons e nêutrons. E aí quando esse elétron ele começar a interagir com essa galera toda, a gente vai perceber que ele vai mudar a direção dele. Não é bem essa direção aqui, tá? Mas eu estou só tentando mostrar que a direção muda. E esse elétron ele vai sofrer uma mudança de energia cinética. Não significa que ele vai ganhar essa energia cinética, ele vai perder energia cinética. E aí, a gente precisa lembrar que toda energia ela é transformada. E essa transformação de energia vai acontecer através de ondas eletromagnéticas. E essa emissão de ondas eletromagnéticas é conhecida como efeito Bremsstrahlung, ok? Então, vou dizer aqui, ó, ondas eletromagnéticas. Como a gente não está falando de mudança de frequência no efeito Bremsstrahlung, a gente está falando de emissão de ondas, mas essas ondas não sofrem mudança de frequência, a gente vai excluir a letra C. Então a gente vai ficar com a letra D, onde a gente tem o efeito Doppler, ou como é menos conhecido, o efeito Doppler-Fizeau, que fala o seguinte para a gente: quando eu tenho uma fonte se movimentando e um observador que também pode estar se movimentando, a gente vai ter uma mudança na frequência observada por esse observador. Como assim, Luiz? Ficou muito redundante. Explica para mim? Explico, pô. Vamos lá. Vamos supor que a gente tem um movimento relativo entre uma fonte e um observador. Significa que necessariamente um dos dois precisa estar se movimentando um em relação ao outro. E esse carinha aqui, ele vai escutar o barulho emitido pela sirene ou por essa fonte sonora diferente do barulho real. Como assim, Luiz?
A sirene vai emitir uma onda sonora de uma frequência, sei lá, F0. A frequência que o observador vai escutar não vai ser F0, vai ser F1. Então, a frequência sonora que ele vai escutar é diferente da frequência da onda, de fato. E isso acontece por causa do movimento relativo entre o observador e a fonte. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. Logo, o nosso gabarito é a letra D, que é isso que ele está pedindo para a gente. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!